nosso bate-papo, nosso pode cá, pode lá, hoje está aqui em Vancouver e a gente vai conversar com uma pessoa única, um brasileiro que dá orgulho para todos nós. A conversa hoje é com alguém que chegou do interior do Pernambuco com $700 no bolso, chegou, trabalhou, mirou o que ele queria, venceu, conquistou e hoje é um orgulho, não só para nós brasileiros, mas para a cidade de Vancouver. Eu estou falando com Melo, da Melo, obrigada. Muito obrigado por me receber. Eu que te agradeço. Muito obrigado por ter convidado, é uma honra estar aqui. A honra é toda minha. A gente está há um bom tempo tentando agendar. A gente, mais de ano. Mais de ano. Ela veio aqui, falou, não deu, agora essa semana a gente tem tentado conciliar as agendas. Os astros se alinharam e finalmente a gente está aqui. E nós vamos bater um papo. O Melo, ele é um empreendedor que você fica assim, ó, conversa assim, ó, babando. Então vem comigo ouvir essa história. Enquanto a gente acerta tudo aqui, você se inscreve e aperta o sininho aí, tá bom? E já a gente volta com a entrevista. Noivado e faz o bolo de casamento. Aí ela pediu para escrever uma mensagem no bolo, a gente já faz o bolo com 2 dias de antecedência, a gente começa a preparação do bolo. Hoje a gente faz só a parte final, que é a decoração. Ela vai retirar o bolo daqui a pouco e eles vão para a festa, né? E é um processo, a gente faz tudo aos poucos, com antecedência, no mínimo 48 horas antes do casamento, a gente já começa a fazer as preparações, né? A gente faz a massa, a gente faz o recheio, e um dia a gente monta o bolo para deixar ele ficar firme. E no terceiro dia, que é o dia o dia do casamento, o grande dia, nós decoramos, ou a gente manda entregar, ou a pessoa vem buscar. Tá? E você estava me contando que essa época é época de verão, época de casamento. Tem muito casamento no verão muito aqui, casamento né? Noivado. Casamento noivado. Se não está casando, está noivando. Porque é a época que, assim, e detalhe, esses últimos 3 casamentos que nós fizemos, tudo no jardim, tudo lá de fora, né? De fora. A gente tem assim, por isso que eu sempre pergunto, o bolo vai estar onde, né? Porque se for o bolo exposto, agora é verão no Canadá, então tá 20, 25 graus agora. Então tem que pensar qual o tipo de bolo, como é que tá o ambiente, onde é que vai aguentar, né? Exatamente, porque as pessoas começam a casar e a festa fica boa, então passa 3 horas, e o bolo lá, né? Mas você estava me dizendo que a maioria das noivas brasileiras que se casam com canadenses vem fazer o bolo aqui, né? É porque é o seguinte, nós somos brasileiros, nós amamos o Brasil, mas aqui quando eu abri o negócio para todo mundo, né? Empreendedor, a gente abre um negócio, não é só com um nicho, né? Para todo mundo. E nós temos uma clientela brasileira, mas temos uma clientela muito maior de canadense, asiático, toda a comunidade, o Brasil, o Canadá. A gente percebe ali Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande. Então, o canadense, ele vem muito aqui. Então, quando a noiva, porque assim, o nosso bolo brasileiro é delicioso, mas às vezes o paladar canadense não seja a mesma coisa. Então, a noiva, para não errar, porque geralmente é 50-50, né? Tem convidados lá do noivo ou da noiva, né? Então, assim, fica uma coisa, como é que eu posso dizer? É um tiro certo, né? Sim. E a gente tem feito isso e tem dado muito certo, né? O que você usa de ingrediente brasileiro? A gente usa geralmente a manga, o maracujá, né, que são as frutas que a gente consegue aqui no Canadá, que remetem os sabores do brasileiro. A gente pode usar o café também, mas quando a gente vai fazer bolo de casamento para canadense, a gente usa as frutas vermelhas, que é coisas que eles têm aqui. Então a gente tenta, assim, porque as frutas vermelhas são ácidas, então a gente tenta fazer o balanceamento com chocolate branco, ou com chocolate não muito amargo, porque fica no paladar, cai muito bem, né? Porque não fica tão doce, tem tipo agridoce, né? Tem um doce e ao mesmo tempo tem um azedinho, né? Então isso no paladar cai muito bem. E ela agrada tanto os brasileiros como os estrangeiros. Então a gente sempre faz dessa forma. Aqui eu vou escrever. Então vamos lá, vamos ver, né? Ela pediu para colocar uma mensagem no bolo, tá? Que ela pediu para Happy Engagement Sandra e Matija. Então, a gente vai escrever aqui. Eu não sei se vai dar para pegar a filmagem, mas a gente vai escrever aqui, tá? Pronto.
gente tem um bolo de noivado. Olha pro que casal, perfeição, tá? gente. É um bolo grande, é um bolo para 40 pessoas. E essa pessoa gosta de festa, porque ela encomendou 2 bolos. Tem esse bolo e tem também um outro que é o que ela fez com lavanda. Né? Uau. Vou até trazer, posso colocar aqui ao lado. Tá, ok, pode colocar. Gente, porque ele não tem tempo para nada. Então a gente está aqui na cozinha dele, Esse ele aqui é vai o lá segundo. fora. Olha que lindo. É um mais lindo que o outro. São 2 tipos de bolos, ela pediu essa. Por que ela fez 2 bolos? Eu não sei por que ela pediu 2, porque um é de lavanda, que é. A gente fez a lavanda com creme de vanila, porque lavanda tem que ser, é muito delicado. E se a gente não tiver cuidado, a lavanda vai parecer gosto de sabonete. Verdade. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter a Tem medida. que ter uma medida, tem que ter um cuidado muito grande. A gente está decorando com lavandas, né? E esse aí é o bolo de lavanda com vanila. E esse aqui é o bolo de raspberry, né? São frutas vermelhas com mascarpone e com chocolate branco. Então é uma combinação, é leve, tá? Por causa do verão, é uma ocasião. Provavelmente vai ser uma recepção fora, né? Vai ser outside, lá no jardim, né? Então, assim, ela pediu uma coisa que combinasse com a estação. Fruta das estações e alguma coisa leve. Então, é mais ou menos isso. Isso é o que a gente tem para agora, na primeira hora do dia, né? Porque a gente começa o dia muito cedo, tá? A gente começa às 4h30, 5 da manhã. Confeitaria começa muito cedo. E a gente vai durante até às 7, 9 da noite. Você está presente em todas as frentes. Eu estou muito presente. Estou muito operacional. Muito operacional. Que é uma coisa boa, mas a mesma coisa é uma coisa que eu estou tentando aperfeiçoar para ter um pouco mais de tempo. Né? Sim, para delegar um pouco. Para delegar mais um pouco. Eu estou nesse processo, que é um processo de amadurecimento profissional, amadurecimento como empreendedor, tá? Que quero saber disso depois lá fora. A gente vai fazer isso. Ó, eu vou liberar ele aqui, gente, porque ele está na correria, mas a gente vai bater um papo. E a gente vai começar lá fora, tá? Eu vou guardar os bolos que daqui a pouco a noiva chega. Tá bom, obrigada. Vamos agora na cozinha experimental dele. Vem aqui, vamos conhecer tudo, hein? É tipo um laboratório, né? Aqui onde fica toda a parte a parte de literatura, são os livros, a gente busca inspiração, às vezes alguém pede alguma coisa, eu tenho que ir lá e buscar. Então, geralmente, é aqui onde eu me concentro, vem alguma pessoa que me ajudar também, me auxiliar. Você cria as receitas aqui na sua cabeça primeiro? Depende da ocasião, o que a cliente quer, né? Por exemplo, assim, isso aqui é um exemplo. Aqui é quando algum cliente asiático, japonês, vem falar comigo. Que tem muito asiático aqui em Vancouver, né? Tem, e a gente faz muito casamento para asiático. Então, assim, uma noiva japonesa, então a gente fez um casamento para ela o ano passado. Então, ela pediu como referência alguma coisa tipo do Japão. Eu não é meu background, não é o meu conhecimento. Seu conhecimento. Então, eu tenho uma literatura, né? Que te ajuda. É que me ajuda, porque eu tenho um conhecimento, mas você busca referência. Então, esse aqui é um livro que eu olho bastante. Como ela pediu um bolo que era para ela queria matcha, que é o chá verde japonês. Então, tem que ter um pouco de cuidado, matcha com chocolate branco, mas ela não queria muito, muito doce. Então, assim, eu faço o meu experimento antes. Então, geralmente, aqui é onde eu começo a montar todas as ideias juntas. Tem a literatura que ajuda, porque geralmente, como você cria uma receita? Você tem como origem um clássico, né? Sim. Aí do clássico você vai adaptando a sua versão. Você cria a sua versão. Você dá uma nova roupagem. Exatamente, você faz uma nova roupagem. Então, quando tem assim, a minha fundação primária, porque eu estudei no Canadá, fiz gastronomia no Canadá, depois eu fui para a França, e tem uma base francesa muito grande na parte de confeitaria. E você passou em Singapura também, né? Que eu estava lendo sua biografia. Depois que eu saí da França, eu busquei trabalho. Eu estava pensando ou ir para o Oriente Médio, né, na época do Dubai estava em grande auge, os grandes hotéis, ou ir para a Ásia, né? Eu queria fazer um bom salário, né? Estava precisando fazer salário, né? Eu tinha passado quase 2 anos na França, então eu estudei uma clássica escola francesa, então me adaptei bastante, gostei muito das técnicas francesas, mas aqui eu faço o seguinte, quando o cliente pede alguma coisa, eu sempre busco a literatura como uma base, as receitas clássicas, a literatura, até chegar ao produto final. Então existe um procedimento, existe uma pesquisa, depende muito do que o cliente quer. Se há alguma coisa, a gente faz trabalhos a gente fez um trabalho para a Universidade de UBC, né? Então, qual o tipo de cliente? A gente faz trabalhos para marcas de moda, por exemplo. A gente teve uma marca italiana que trabalhou com a gente a semana passada. Tem um shopping novo que inaugurou na cidade, eles abriram uma loja,
e eles vêm falar com a gente. Então a gente tenta aliar geralmente qual o perfil do cliente. Se é uma marca italiana, então a gente tem que ter alguma coisa que relembre a Itália. Que remete à Pode ter o pistache, pode ter o café, todas essas coisas que a gente tem na Itália como referência. Então a gente vai navegando, né? Não é tudo da minha cabeça. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo. Às vezes você tem um brief, o cliente já chega com um brief. Não, e quando a cliente já chega, eu já tenho assim, porque a gente vai acumulando experiência, né? As coisas que você fez antes, então eu observo hoje que a maturidade como empreendedor já está, graças a Deus, chegou a um ponto de equilíbrio, né? Porque antigamente eu era apagando incêndio, né? Porque quando eu comecei a loja em 2020, foi uma época muito difícil, todo mundo lembra do Covid, e a gente teve que se adaptar à situação real. E a gente teve vários problemas, além do Covid. E foi bem no início que você estava abrindo, né? Eu abri no Covid, né? No auge do Covid eu abri a loja. Isso é que é empreender, gente. Não, empreender, isso é você se reinventar, porque eu não tinha pensado no Covid quando eu pensei em abrir a loja. Tinha pensado em quê? Na dificuldade de captar cliente, na dificuldade de montar uma empresa, mas não tinha Covid, né? Então o planejamento não tinha Covid. Quando eu assinei o contrato da loja, comecei a pensar na reforma, assinei o contrato com as pessoas que fazem a reforma, veio o Covid. Aí foi aquela coisa, mudou tudo. E aqui no Canadá eles foram bem rígidos com o Covid, né, Foi gente? muito rígido. A gente esquece do que aconteceu, né? Parece que deu um bloqueio na gente, mas o Covid foi uma coisa que travou muita gente, né? E assim, o desesperador, porque você via pessoas que estavam no mercado há muitos anos fechando. Como é que você ia abrir, hein? Abrindo, né? Eu tive muitos problemas, porque tinha fornecedores que não queriam aprovar o crédito, porque falava assim, como é que você vai sobreviver uma marca que nem existe, que ninguém conhece? Você tem marcas maiores que estão fechando e você quer abrir. Como é que você vai reverter essa situação? Eu tinha que provar que eu era capaz de reverter a situação. E aquela coisa, eu sempre brinco que existe a diferença do profissional e do amador. Se eu fosse amador, não teria sobrevivido, né? Eu tenho uma determinação muito grande, uma força de vontade muito grande de fazer as coisas. É mão na massa, tá entendendo? Não tem problema. É uma coisa muito boa aqui no Canadá, que no Canadá as pessoas elas fazem o necessário, né? Eu sempre fiz mais do que o necessário. Então, quando você faz isso, você se destaca, né? Eu tenho uma cliente que ela pediu algo, eu fiz o algo mais um extra. Faz 3 anos que ela trabalha com a gente, né? Então, assim, eu sempre penso dessa forma, porque você vê o cliente, né? Você vê o cliente, porque a pessoa vem até você, ela tem uma expectativa, assim, isso é um casamento, a expectativa é muito grande, né? Você tem 100 pessoas em volta de uma festa. E você, fora daqui, aqui também é uma experiência estar aqui na loja. Na patisserie aqui, né? É uma super experiência, mas quando você sai daqui, você vai participar de um evento, que é uma marca muito importante de uma pessoa, como um casamento, um batizado, a responsabilidade se torna muito maior, né? Se torna muito maior. Pela primeira vez no Canadá, eu vou fazer uma festa de aniversário de 15 anos de uma brasileira aqui em Vancouver. Porque não é algo comum. Não é algo comum. A mãe brasileira chegou a falar comigo, ela passou um e-mail para mim, eu falei assim, 15 anos, no momento eu me deu assim, não entendi muito bem, assim, 15 anos, o que é que tá acontecendo? Depois ela veio com a filha, aí foi que eu lembrei, né, tá certo, são as festas comemorativas de 15 anos. Sim. Então ela vai fazer aqui, a filha quer, porque as primas tiveram essa festa de 15 anos no Brasil, então a filha quer essa mesma festa aqui, a mãe me procurou, a filha trouxe o que queria, a ideia de como seria, a gente vai direcionando da melhor forma possível, porque às vezes as pessoas querem alguma coisa que não é possível. Não é possível. Né? Você vai se adapta, a gente se adapta, mas aí é o que é bom. Eu acho que nós brasileiros temos o poder de adaptação, né? E a gente tem um bom senso, a gente tem um gingado, seja lá como você quer dizer, mas a gente se adapta. Então eu venho me adaptando desde que eu me entendo. Porque o nosso jeitinho brasileiro também tem o lado positivo, não é só o lado negativo, o jeitinho brasileiro tem um lado positivo, que é justamente isso. Quando os meus clientes aqui, quando eles chegam, geralmente eu sei quem são, nome, se tem cachorro, se tem filho, se tem gato, eu sei tudo. Assim, eu tenho uma certa ideia de quem é o cliente. E esses clientes estão comigo há 6 anos. Né? Então, assim, isso é fidelização. Exatamente. Isso é muito difícil. Que é muito difícil. Porque a concorrência está aqui em tudo que é lugar, né? Sim. Aqui nós estamos numa área que está em grande desenvolvimento, tá? Que está cada vez ganhando mais destaque. Nós temos nesse bairro, a concentração dos melhores restaurantes Michelin da cidade está concentrada nesse bairro. Nós somos considerados como que é uma joia do bairro, né? Isso é
essa é a referência que se dá a nós, né? Então a gente compete com pessoas que estão no mercado há muito tempo. E eu vejo com muito maior poder aquisitivo. Né? E eu observo aqui também que tá virando, apesar de você estar com 6 anos. 6 anos no mercado. 6 anos que você está aqui, mas eu vejo que, por exemplo, o pai que vem, ou a mãe que vem buscar a criança no balé, que tem aqui perto, já passa no Melo. Passa, né? Assim, já tá virando. Já virou, acabou virando. E assim, e essa pessoa, e o pai que vem comprar o biscoito para a filha, também compra o bolo de aniversário. Olha também só. compra o bolo de comemoração da família, o dia das mães, o dia dos pais, a sobremesa do Natal. Então, é um trabalho cansativo, né? É um trabalho diário. Às vezes eu fico assim, nossa, mas assim, você cansa, você descansa, dorme, quando no dia você acorda, você quer fazer tudo de novo, né? Porque tem paixão envolvida, né? Porque porque se não tiver paixão, você não fica. Não. Hospitalidade, alimentos, bebida é para quem tem paixão. Porque assim, você tem que ser, e o empreendedor em geral, ele tem que estar muito atento na parte financeira, na parte operacional, é a flor, é o desenho, é a decoração. Você tem alguém que te ajuda aí no lado financeiro? Porque eu sei que na frente você está, o tempo todo você está trabalhando. Eu tenho pessoas na frente, eu tenho um bom time, né, que a gente tem que estar resguardado com pessoas boas, né, eu tenho uma sorte de pessoas que estão com a gente há bastante tempo, 4 anos, 3 anos, 2 anos, né, temos mudança, vai ter mudança, pessoas que tem meu braço direito agora tá partindo, né? Já está comigo há 4 anos. Ela entrou aqui como estudante, né? E agora ela está saindo já com uma profissional. Aqui existe uma classificação chamada Red Seal. Red Seal é quando você chega no ápice da sua profissão. Existe um treinamento, leva 5.000 horas treinando. Ela tem passado esse processo comigo. Uhum. Depois você faz vários exames junto ao Centro de Treinamento do Canadá. É algo oficial. Então ela tem esse processo ela tem feito comigo há mais de 4 anos. Agora é brasileira, não? Não, ela é da Filipina. Da Filipina. A gente tem aqui, eu acho que são 7 ou 8 nacionalidades na empresa. Né? A gente tem 20 funcionários, e entre os 20 funcionários nós temos brasileiros, canadenses, nós temos filipinos, nós temos indiano, nós temos de Bangladesh, nós temos japonês, nós temos coreano, nós temos de Mongólia. Então, assim, é um mix, né? Então, assim, mas é uma coisa que todo mundo no inglês. A língua oficial é inglês, tem que ser no inglês, porque é a linguagem. Não dá, né? Não dá, tem que ser. E a nossa clientela, 90% fala inglês. Então, a gente se adapta, mas a comunicação é em inglês, em geral, com certeza. E hoje o seu faturamento maior é dentro da loja ou fora da loja? Dentro da loja, mas a gente também faz assim, agora a gente está fazendo um grande trabalho na parte online, shopping online, né, que é um segmento, vou falar essa palavra, acho que é um segmento que pode alavancar as vendas, né? Então, a loja online, o e-commerce, né? A loja online, a gente fez um trabalho, que é um trabalho do website, e o nosso trabalho se come com os olhos, né? É a apresentação. Né? Você tem 7 segundos. Quando o cliente entra na sua loja, ele tem 7 segundos de percepção. Ou ele gosta, ou ele não gosta, né? Então a gente percebe muito isso. Quando alguém entra 7 segundos. 7 segundos. Isso é cientificamente comprovado, né? É o impacto que seu cérebro recebe ao entrar em um local. Então você tem que ter uma música, você tem que ter um cheiro, você tem que ter uma iluminação. Então são vários fatores que estão envolvidos, tá? Então, e também, além do impacto do ambiente, né? Também vem um impacto muito maior, que é você provar, gostar e voltar. Né? Então, assim, existem várias camadas para você reconquistar um cliente, né? Que é muito difícil. É muito difícil você conquistar e reter, né? Mas pelo jeito você está conseguindo, porque a pessoa entra é um trabalho contínuo que a gente sempre está aperfeiçoando, buscando. A gente aqui muda a decoração da loja a cada estação do ano, né? As pessoas, quando chegam em novembro, você já começa a ficar... Nossa, quando começa o Natal, né? Ficam assim, perguntando, o que é que vai acontecer no outono? O que é que vai acontecer no verão? E você cuida de tudo isso? Eu tenho pessoas, as coisas passam pela minha mão, tá? Mas não são executadas especificamente por mim. Mas eu olho... Tudo passa por você. Passa, porque assim... É um processo que eu estou ainda de desapego, né? Eu não sei se a palavra certa é desapego, mas é um processo que eu ainda estou desapego, mas assim... Porque a marca, ela tá muito ligada à pessoa, né? Então, assim, é porque eu sou essa pessoa, assim... As coisas são organizadas, as coisas são limpas, são tudo no lugar, tem tudo marcado onde deve ser, tudo separado por tamanho, por localização, porque é uma linguagem que todo mundo sabe onde vai estar.
pode ser um recém-chegado na cozinha, mas ele vai saber onde está a espátula, onde está o chocolate, onde está o açúcar. Isso se vai em todos os aspectos, tanto na parte administrativa, onde está a xícara, onde está o pote de prata, onde está a colher. Então, realmente requer uma organização. Existe uma organização. Aqui a gente tem essa prateleira, quando alguém quer alguma coisa, quando alguém vem aqui, alguém pede para fazer um evento, então a gente já manda a foto e fala assim, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Então é muito mais fácil, a gente tem tudo organizado, porque a gente sabe o que o cliente precisa, né? Então a gente consegue agilizar tudo, né? E manter a coisa de uma certa maneira fluindo normal. Agora é muito trabalho, requer muito trabalho, né? Sim. Porque pessoas, acho que a parte mais difícil é pessoas, tá? Você trabalhar com pessoas, fazer com que todo mundo estejam alinhados, né? São 20 pessoas de diferentes culturas, de diferentes históricos, e você tentar alinhar todo mundo a uma certa página, não é fácil. Às vezes algumas pessoas se adaptam, as pessoas não se adaptam, o que é normal, Sim. mas assim, nada que interfira a performance da empresa é aceitável, né? Porque eu sempre falo assim para os nossos colegas, a gente faz um bom trabalho, eu tento remunerar da melhor forma possível, da uma forma consciente, porque é um trabalho árduo, trabalhar em cozinha é um trabalho árduo, então eu sempre tento gratificar da melhor forma possível, porque eu sei que é um retorno. Funcionário feliz, cliente feliz, e o mais feliz ainda. Isso é um dominó, assim, é um cálculo feito, mas é um cálculo que tem uma razão por trás. Se o menino está lá atendendo, trabalhando, fazendo, produzindo, está feliz, o cliente vai estar feliz e eu vou estar feliz. E por mais que você prepare antes, ele tem o agora também, que acontece junto, né? É o que é coisa de hospitalidade. Eu falei para vocês hoje, são ondas, né? Tá calmo, chega 10 pessoas ao mesmo tempo. Então todo mundo acelera, vamos desfazer, vamos eliminar a fila, vamos ver o que as pessoas querem, qual a encomenda que a pessoa quer. Então são ondas. Então a gente tem que estar preparado. Qual o pico o maior pico aqui? Qual horário? A gente tem horário da manhã logo cedo e as pessoas têm um perfil, né? Manhã cedo é aquela pessoa que vai passar no trabalho e ele vai pegar um café, vai pegar um pastry e corre para o escritório. Então ele não tem muito tempo para conversar. É aquela coisa rápida. A gente tem que se adaptar a isso. Não tem muito... café, um croissant, tchau. Não tem muita conversa. Mas às 10 da manhã já chega aquelas pessoas que venceram na vida, que não precisam trabalhar, que venceram na vida, vem com as suas amigas tomar um chá, comer, falar da vida, das férias, acontece muito. Fica mais, né? Depois vem o pessoal de 1 da tarde, 12h30, 1 da tarde. Também já as pessoas têm um intervalo, aqui no Canadá são 30 minutos de intervalo, então as pessoas têm que ser rápidas, têm que pegar a comida e ir embora, comer que tem que voltar a trabalhar. E também tem aquelas pessoas que já continuaram, venceram na vida e quem tem um tempo grande para fazer, conversar um almoço de 1 a 2 horas. Nós temos a escola também, que é um grande clientela nosso, que a gente está de lado de uma escola de balé, de dança, que as crianças, quando vêm, as mães geralmente deixam as crianças na escola e ficam aguardando na loja, né? O que é um perfeito casamento, né? Porque você tem... Não, e aí você não fica vazio hora nenhuma, né? Você preenche... Não, nós temos uma otimização de espaço muito grande, tanto na parte de salão, como também na parte nos bastidores, né? Tudo é otimizado. Nós não temos muito espaço físico. Então, o espaço físico que nós temos, nós otimizamos, né? É um fator de inteligência, porque você não tem muito espaço. Espaço é caro. Aqui no Vancouver é uma cidade caríssima, né? Então, 1 metro quadrado aqui é muito caro. Então, a gente tem uma limitação de espaço, mas a gente tenta, o jeitinho brasileiro, a adaptação que nós temos, a gente faz tudo isso, a gente leva para a prática, para a vida. E para o serviço ao cliente também, porque o cliente canadense, ele gosta do calor do brasileiro. Não importa, eu morei em vários países. Mas eu sempre percebi, quando eu falo que eu sou do Brasil, às vezes eu nem falava que eu vinha do Canadá, eu falava que sou brasileiro. Pronto. Mas as pessoas, elas, nossa, abriam um sorrisão. Já dá. Já porque se tem uma... Porque nós temos esse aconchego, nós temos esse aconchego, nós temos essa reputação de um povo acolhedor, né? Então aqui eu vejo, assim, o público asiático é um público muito discreto. Ele não gosta de aproximação, ele não gosta de muita conversa, mas eu observo que os nossos públicos asiáticos que vêm aqui com frequência, eles já sabem como é. Já sabe que vai ser cumprimentado, vai ter um sorriso, né? E isso é passado para todo mundo, principalmente a pessoa que trabalha frente ao serviço ao cliente, né? Porque a gente tem os clientes que às vezes estão num dia muito bom, todo mundo tem os seus dias ruins, né? Sim. Eu, meus clientes, todo mundo. Eu tenho uma técnica que eu uso muito. Meus dias ruins que eu aprendi, né? Antigamente eu transparecia o meu mau humor, minha insatisfação. Isso contaminava o ambiente de trabalho, isso não era legal. Você vai aprendendo, você vai se lapidando, você vai conhecendo, aprimorando.
Hoje em dia existe um botão que eu chamo disciplina. Naquele dia que eu estou super estressado, que eu estou nos dias não muito bons, né? Eu tenho que chegar e me apresentar aos meus colegas de trabalho com a melhor, pelo menos, maquiar a situação, eu aperto o botão disciplina. O que é esse botão disciplina? É aquele botão que eu tenho que chegar lá e ser profissional. Eu não posso deixar o emocional ultrapassar o racional. Então, eu tenho que ser profissional. Então, esse botão disciplina eu criei na minha imaginação, ele tem me salvado muito. Oh, que maravilha. Veio com muitos erros cometidos, né? Porque a gente é humano. Eu vivo um estresse muito. Veio com aprendizado, Veio né? com aprendizado. Porque, assim, quando você, conseguir conquistar um espaço aqui em Vancouver, porque, assim, a gente, assim, nos meus últimos 5 eventos, eu fui para a reitoria da Universidade de British Columbia, que é uma das melhores universidades do país, uma das 20 do mundo. Nós tivemos uma encomenda que foi para a reitoria, uma festa da reitoria. Nós tivemos também a inauguração de um shopping, que é destinado a um shopping de luxo, né? Uma marca italiana que nos contratou pela 3ª vez, nós viemos trabalhando com ela. Olha que coisa. Nós tivemos 3 casamentos, e em 2 casamentos eu fui fazer a entrega, e eu vi, assim, nós vimos no casamento de Stanley Park, nossa, o pessoal do Catar, todo o pessoal, você via, assim, o diamante da mulher do tamanho do bolo, gente. Assim, que maravilha. Assim, então, assim, você vê... Isso que é vencer em Vancouver, hein? E o que é muito difícil, porque, assim, nós temos, e assim, e aquela coisa, é a menina do Japão que vem até a gente comprar o bolo, que ela quer que seja direcionada ao Japão, porque a família dela do Japão vem para o Canadá casar. A gente tem a pessoal do Catar, que a gente está falando do Oriente Médio, né, que tem algumas restrições, não quer gelatina no bolo. Então tem muitas coisas que você tem que se adaptar, gente. O pessoal que tem a determinada religião que não come gelatina, que é um ingrediente que vem do animal, então a gente tem que adaptar qual tipo de... O que nós vamos ter? Exatamente. Então, assim, a gente vai fazer, e eu faço isso com profissionalismo, mas com muito carinho, tá? Eu tento me pôr no lado do cliente, na medida do possível, o que é que ele quer. Eu tento explicar, às vezes, o que é possível e o que não é possível. E, assim, dessa forma, o negócio, ele se estabilizou muito bem, né? Eu passei muitos perrengues financeiros, tá? Porque os 2 primeiros anos de abertura de loja foram os piores anos que nós tivemos. Além de ser um ano muito difícil nos dias normais, né? Já é normal, já é ruim para qualquer exatamente, negócio. já é difícil para qualquer negócio. A pandemia ela agravou muito, né? Então eu já tive um momento na minha loja de cortar a linha telefônica por falta de pagamento. Meu Deus. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ou eu pagava a luz e o gás, ou eu pagava a conta de telefone. E você lá insistindo? Não, insistindo, porque não tem como desistir. Eu tinha uma dívida de $500 mil, né? Então eu tinha que pagar aquela dívida. A dívida foi paga. Eu trabalhei assim constantemente para me livrar do banco, né? Porque a primeira coisa que você faz é pagar as dívidas, né? Como empreendedor, você paga as dívidas, você vai trabalhar muito, mas não tem escolha. Você tem que trabalhar porque você tem que ter objetivo na vida. Meu objetivo era pagar as dívidas, porque quando alguém corta a sua conta telefônica, você é um homem de negócio e tem sua conta telefônica cortada por falta de pagamento, e você fala assim, nossa, eu não tenho como... E como é que se dorme assim? Olha, e como é o jeitinho brasileiro, porque a linha telefônica está atrelada à internet, tá? Se cortou o telefone, cortou a internet. Na época, nós não recebíamos em cash, porque é Covid, né? Então, o que é que o jeitinho brasileiro fez? Eu fui na porta da vizinha, bati lá e falei assim, posso ter a senha do Wi-Fi? Você fez isso? Eu fiz isso. Maravilha. Mas tem escolha? Não. E aí ela deu? Ela deu e ela sabia, porque a minha vizinha tem um salão de beleza, né, de salão de corte de cabelo, né? E ela viu, porque assim, o empreendedor, assim, eu acho que assim, e ela também é empreendedora, então ela sabe assim, eu não sei como é que você está sobrevivendo, Mel. Eu não sei. Eu falei, nem eu sei mesmo, né? E assim, em algumas vezes eu dormi muito tempo na cozinha, né? Hoje nós temos um grupo de 20 funcionários, mas assim, teve época que eu não tinha, eu era sozinho, eu abri uma empresa sozinho, assim, eu não tinha dinheiro para contratar ninguém. No dia que eu abri, eu não tinha nem dinheiro do próximo aluguel. Gente, é inacreditável. Porque o Covid correu tudo, né? Porque a reforma demorou muito mais. A reforma estava prevista de passar 6 meses, passou 11 meses. O cliente sumiu por causa do Covid. O cliente sumiu, ninguém entrava. Quando você abre um café, uma confeitaria, as pessoas não podem socializar. Né? As pessoas entravam correndo e saindo mais rápido ainda, né?
As pessoas não tinham uma loja linda. E você não conseguia nem ter um feedback se os clientes estavam gostando ou não, né? Que você não podia falar. Não tinha, e assim, na época era muito restrita, foi muito restrita aqui no Canadá. Mas aquela coisa, porque eu vinha trabalhando nesse projeto de abrir a confeitaria há mais de 5 anos, né? Que ele foi construído em tijolos, né? Porque paralelo, sempre trabalhei muito, eu trabalhava em 2, 3 trabalhos, porque eu sabia que eu tinha que ter capital para montar um negócio. Sem capital você não monta negócio. Empreendedores aprendam isso. E quando você for ao banco pegar dinheiro, o banco vai analisar a sua capacidade de pagar o banco, né? Então, se você não tiver nenhum capital inicial, ele não vai querer conversar com você. E tem mais um detalhe, eu não sei no mercado do Brasil, mas no mercado canadense, a cada 10 negócios de alimentos e bebidas, 8 fecham as portas. E o banco sabe dessa informação. Lógico. Então, para você conseguir um dinheiro do banco, né, Você tem que você tem que provar que você pode. Tem que provar, né, sua capacidade, né? Porque você faz um plano de negócio, você vai bater no banco, você vai negociar, você vai demonstrar sua capacidade de pagamento ao banco. E o banco ainda vai olhar para você, tipo assim, eu não sei se você vai conseguir me pagar ou não. Porque se você compra uma casa, o banco vai e resgata a casa. Mas se você abre um negócio, o banco vai querer um forno de padaria, uma mesa de confeitaria. E um negócio que não deu certo. Não vai dar certo, né? Não é líquido, não é uma coisa que se vende. Não é palpável. Né? Exatamente, não é uma coisa de fácil, não é vendido. Então, assim, eu sabia disso, né? Eu sabia que eu tinha que ter capital para abrir o negócio, e junto ao meu capital, eu tenho que recorrer ao banco ou a um sócio. Eu preferia ao banco, porque o banco é uma coisa limitada, determinada, pagou, tchau, acabou. Não tem nem emocional envolvido. Não tem emocional, né, envolvido. Hoje em dia eu sou solo proprietário, né? Eu decido quando a empresa abre, quando a empresa fecha, né? Eu sou assim, e a gente tem eu tenho uma educação financeira, porque assim, meu background é do meu pai e minha mãe, que são pessoas super simples, tá? Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, mas eu acho que a educação que eu recebi foi o alicerce para conseguir, não importa qual país que eu estivesse, que eu estivesse morando no momento, todas as coisas que eu aprendi com eles, tipo assim, as regras da boa educação, elas sempre abriram as portas, não seja na França, na Ásia, no Canadá, né? Em qualquer lugar. Então eu sempre tive isso como meu mantra, tá entendendo? Assim, mostrar que estava interessado em trabalhar, mostrar, sempre fazer o meu melhor, não fazer meia boca, eu não sou de fazer meia boca. Se acontecer alguma coisa, às vezes assim, eu percebo a credibilidade que eu tenho construído quando uma pessoa fala assim, faça do jeito que você quiser, porque eu confio. Pronto. Eu tenho muitos clientes que assim, às vezes me deixam assim meio não confortável, que falam assim, mas se eu quiser fazer uma coisa, ela pensa outra, né? Mas assim, tem clientes que chegam perto da gente e falam assim, comigo, né, diretamente, Melo, faça o que você quiser que eu assine embaixo. Então, para você ter um negócio onde as pessoas tenham essa credibilidade, então requer muito trabalho. E por isso que eu sempre falo que tudo sempre passa pelo meu olhar, tá? Passa pelo meu raio-x, porque tem uma credibilidade atrelada, né? Nós recebemos propostas de investidores asiáticos querendo expandir a marca. Pessoas querendo abrir franchise. Assim, nossa, eu sempre sou assediado por pessoas com poder aquisitivo maior, que querem expandir, porque sabe o potencial que é o negócio, tá? Nós temos, e detalhe, a gente tem pessoas, e a qualidade e a boa referência, elas vêm ultrapassando fronteiras, né? Nós temos uma clientela muito grande de Seattle, né? Que a gente Chicago, Seattle, porque a gente tá nos Mas como é que as pessoas levam daqui para lá? As pessoas, o que acontece? Quando é feriado nos Estados Unidos, né, o americano ele vem para o Vancouver, né, que é 2 horas, 3 horas de carro, né? Então às vezes vem passear em Vancouver. Então quando ele vem, alguém descobriu a gente, voltou, comentou, então fica aquela boca a boca. Aí eu vou para Vancouver. O que eu faço em Vancouver? Passa no Melo. Vai nisso. Então assim, e eu percebo que geralmente quando chega os primeiros clientes, a gente abre 8h30, geralmente tem gente aguardando a loja abrir. Então quando eu vejo o pessoal, os americanos lá fora, eu já percebo mais ou menos como eles são. Então eu sempre sei que é pessoal de Seattle, que tá vizinho, tá? Dos Estados Unidos. Mas a gente percebe que a gente consegue, a gente ultrapassa fronteiras, né? Nós mandamos produtos nossos para a Ásia, né? Temos granola, que os asiáticos gostam muito, é um produto que nós fazemos na casa. Nós mandamos para Hong Kong, nós mandamos para Taiwan, nós mandamos produtos para a Europa. As pessoas perguntam, tem como mandar para o Catar? A gente tem uma clientela, não sei como, eu não sei porquê, tá? O pessoal do Oriente Médio, a gente tem uma clientela muito grande do Oriente Médio que vem até a gente.
Então, assim, é uma coisa que por isso que eu quero reforçar a venda online. Existe eu recebi um feedback de um cliente da Austrália. Ele ele falou assim, o bolo é bom, mas o website precisa melhorar. Então, assim, sabe aquela... E é legal que você escuta, Eu troquei uma receita para essa cliente. Olha que... Porque, mas você tem que escutar o cliente. Você tem que escutar o cliente. Seja uma crítica negativa, você respira, tá entendendo? Você respira, assim, a maturidade me leva a outros patamares, tá? Sim, claro. Há 6 anos atrás, se me encontrasse, era uma pilha de estresse, né? Porque eu estava num momento decisivo da minha vida, de montagem, de alavancagem do negócio, sem conseguir dar um passo, né? Então, mas hoje em dia eu vejo também uma coisa que é muito prazeroso, e eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, porque eu olho para trás, né, e vejo o quanto foi construído, e foi construído de uma maneira forte, um alicerce forte, que não abala, assim, que é uma coisa muito... que se algum dia eu quiser me desfazer da empresa, eu tenho todos os relatórios, né, os relatórios financeiros, os relatórios, tudo assim, muito bem organizado. Recentemente tive uma entrevista com alguém na parte de contabilidade, e a pessoa elogiou, né, falou, nossa, se todo mundo tivesse uma ideia dessa, porque nós fizemos um planejamento dos próximos 20 anos, tá? Nossa! Tem, já minha aposentadoria já. Sério? sério. Olha. Eu sou muito... Planejamento é a chave para quem é empreendedor, tá? Você tem que planejar, tá? Então, assim, a gente fez um planejamento, fizemos umas simulações, né? Então, assim, dos próximos 20 anos, porque assim, se algum dia, até onde eu queira parar e me aposentar, né? Como é que vai ser? Então, nós fizemos todo esse planejamento. Até porque exige muito do seu corpo aqui também, exige né? muito, e a gente o tempo vai passando, eu não tenho a mesma energia de 10 anos atrás, né? Eu tenho a maturidade, eu tenho o conhecimento mais do negócio, né? Hoje em dia eu trabalho mais por prioridade. Mas não tem mais o físico. Mas não tem um físico. Chega a maturidade, chega a calmaria em tomar decisões que requer um pouco mais de pensamento, de sabedoria, né? Vai chegar na sabedoria, mas vai perdendo muito o físico, a energia, né? Então você começa a fazer o balanceamento. Então eu estou nesse processo agora. Eu sempre falei assim, eu construí um negócio e agora eu tenho que reconstruir a minha vida pessoal, porque eu tive que como é que fala? Deixar de lado. Porque se eu não entregasse 100% do meu tempo, a prioridade do negócio não teria sobrevivido, pelas condições do cenário atual que estava, né? Então eu tive que fazer decisões muito importantes, mas foram decisões que me deixaram hoje num certo conforto, né? E muita gente pergunta, vai abrir uma segunda loja? Então, isso que eu ia te falar, você está recebendo propostas e eu queria saber, você tem esse planejamento de abrir ou em outras províncias aqui do Canadá, ou no Brasil, ou enfim? Olha, assim, eu me peguei pensando uns dias desses. Eu sempre falava assim, não quero. Mas o empreendedor, ele é inquieto, né? Assim, nós terminamos de pagar o banco, a dívida do banco, nós estamos 100%, assim, não devemos nada a ninguém. E aqui já está andando com as próprias pernas. Andando com as próprias pernas, nós temos, assim, as nossas vendas, elas crescem anualmente. Então, assim, eu me peguei essa semana, muita gente me perguntava antes, eu sempre evitava responder, saía pela tangente. Hoje em dia eu me peguei, né, pensando qual será o próximo passo da empresa. E qual será? Eu penso em uma área de produção maior, tá? Porque a gente tem o e-commerce, né? Eu penso numa parte de produção maior, porque a lógica é essa, tem uma parte de produção maior para poder abrir outra unidade, tá? Porque você pode concentrar a produção em uma cozinha e depois apenas distribuir para as lojas, tá? Então, assim, provavelmente, eu acredito, eu não sei se em prazo de 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas eu vou provavelmente estender. Mas aqui, né? Aqui em Vancouver, porque existe um potencial muito grande em Vancouver. Nós não fazemos entrega, as pessoas vêm na loja recolher, mas a gente tem que ser inteligente, né? Uma vez eu abri a loja online, eu abri para entrega, e eu fui o rapaz que fiz a entrega. Qual a ideia por trás disso? Para onde está indo o produto? Né? Qual o bairro? Qual a clientela? Então você mesmo ia entregar? Eu fiz porque eu fiz a entrega, mas ali era um estudo de caso. Né? Eu fui fazer a entrega foram 10 pedidos que foram entregues, e eu fui olhar para onde esse produto está indo. Né? E hoje em dia eu sei para onde foi 7 produtos, né, para o mesmo bairro.
eu fui entregar, eu via o valor da casa, eu sabia qual o valor daquela casa, eu sabia quanto qual a média das pessoas. Ele tinha potencial para te pedir de novo. Exatamente. Então você faz essa análise, tá? Porque isso é uma coisa muito importante, e foi eu que fiz esse estudo de caso, vou usar esse termo, mas é que eu queria saber, assim, quando eu abrir uma segunda unidade, qual será o bairro que eu devo seguir, que tem tipo assim, uma prioridade, né? Então hoje em dia eu tenho uma ideia onde possa ser, porque as pessoas... E você pode falar aqui? Ainda não, porque ainda tá em estudo. Tá em estudo, né? Porque quando você vai... Porque hoje em dia, essa aqui é uma loja, a primeira loja, tem a loja modelo, e é fácil que está tudo muito bem organizado. Então é mais fácil você copiar e passar, né? Os procedimentos... E ela é muito bem localizada. Ela tem uma localização fantástica. Tem uma localização assim... Eu acho que esse foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu tenho incerteza muito grande se a localização era boa ou não. Mas hoje em dia a gente vê que ela está de frente a uma escola de balé, uma escola de dança que tem crianças. A gente está por trás de uma estação de metrô que vai inaugurar daqui a 6 meses. Então ela tem uma localização muito boa, né? Tem muitas residências. Muitas residências, muitos escritórios, né? Então a gente tem tanto a pessoa que mora aqui, como também a pessoa que trabalha aqui, né? Então, assim, a localização é muito importante. E eu tive a sorte também, assim, eu pesquisei muito também para achar essa localização. Foram horas e horas, noites e noites, porque geralmente eu ia procurar o local. Eu tinha até medo da polícia me parar. O que você está fazendo aqui? Porque eu saía do trabalho 11 da noite, pegava o endereço, o corretor falava assim, talvez esse endereço seja interessante para ti. Eu ia até lá, assim, meia-noite eu estava lá, olhando, andando na rua, olhando à esquerda, olhando à direita. Porque quando você vai alugar um ponto comercial, você tem que olhar onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, onde é que as pessoas circulam, onde tem escola perto, tem transporte, é fácil chegar, tem estacionamento. Você tem que analisar muita coisa, porque você não pode correr o risco. Então eu sempre falo assim, ainda bem que foi um caso muito bem pensado, eu fui muito profissional na realização desse sonho para chegar até onde estou. Hoje em dia a gente recebe, tem você, mas a gente recebe, a gente trabalha, 2, 3 meses atrás eu estava na rádio canadense, a Globo veio aqui, você está aqui com a gente, tem outros canais, o pessoal da Ásia vem aqui conversar com a gente. Então a gente acabou se transformando num negócio que... Numa referência. E assim, eu acho que é isso, esse é o procedimento que as coisas estão... Eu estou muito feliz aonde a gente está no momento, tá? Tem uma expectativa muito grande de alavancagem e vai chegar esse momento. Com certeza. E tudo que eu fiz, todo o trabalho árduo, as noites mal dormidas, toda a preocupação, o estresse vivido, valeu a pena. Ô Melo, agora, você estudou gastronomia na França, você também ficou em Singapura? Sim, em Singapura eu trabalhei um ano em Singapura. 2 anos França, 1 ano Singapura, e são 17 anos no Canadá. Então, e por que Vancouver? Quando eu saí do Brasil, assim, eu queria imigrar, né? Eu queria imigrar, mas eu não sabia muito. Os Estados Unidos, eu sempre soube que os Estados Unidos sempre teve essa questão de meio uma resistência ao imigrante. Certo. Os Estados Unidos sempre foi isso. A Europa, eu morei na Europa, mas antes de morar na Europa, eu não era um país que talvez me encantasse em residir, né? Também assim, e eu já tinha um pouco de conhecimento da língua inglesa, e o Canadá é um país que ele tem uma reputação grande de imigrantes, né? Um país que acolhe imigrantes. Então assim, eu sou do Nordeste, que é uma região super quente, né? Então eu não queria ir para Montreal, que é menos 40 no inverno, não ia sobreviver. Né? Então assim, não ia dar certo. Então assim, eu escolhi assim, a região menos fria no território canadense é Vancouver, né? Então foi uma escolha, tipo assim, uma escolha meio estratégica, as condições climáticas, um país que abraça a imigração. Então acho que eu estava no meu auge produtivo no Brasil, eu estava com 27 anos, eu tinha me formado em administração de empresas, me formei no Brasil em administração de empresas, eu trabalhava para uma corporação muito grande, mas eu estava infeliz, porque eu estava andando em círculo, tá? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, porque ambição é uma coisa boa, né? Muito boa, muito produtiva, inclusive. Eu tive muitos, é uma coisa muito boa, eu não tenho nenhum problema de falar, porque a vida é muito interessante, porque no Brasil, quando eu me formei, eu não tive chance de participar da graduação, porque eu não tinha dinheiro.
Eu me formei numa instituição privada. A educação no Brasil é cara. Isso no interior de Pernambuco ou Isso, já eu já estava em Recife. Porque você é de qual? Eu sou do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Frei Miguelinho, que deve ter uns 8 mil habitantes. Né? É isso que eu estava Frei Miguelinho é a cidade onde eu nasci, cresci até os 18 anos. A partir dos 18 anos eu fui para Recife, que é a cidade maior, a capital de Pernambuco, onde eu tive que estudar e aprender como funciona tudo. E eu fui me educar, né? Pensando em uma alavancagem profissional, sair da pobreza mesmo, que era uma vida melhor. Claro. Tá entendendo? A gente pensa dessa forma. Não, eu até brinco, ninguém fala assim, gente, eu quero sair da riqueza. Não, né? Todo mundo quer sair da pobreza, né? Então, assim, eu falei assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ver como é que eu posso fazer isso. Então eu saí da minha cidade do interior, fui para Recife, falei, eu tenho que estudar, porque a educação abre portas. E me formei aos trancos e barrancos na instituição particular, que é caro, a educação brasileira era caro na época, não tinha tantos recursos como hoje tem. Então, mas eu não tive a minha graduação, porque não poderia custear, e eu fiquei muito triste, né? Mas peguei o diploma, estou formado. Sim. E comecei a trabalhar, mas eu vi que profissionalmente eu estava andando em círculo, né? Isso me incomodava bastante. Foi quando eu decidi, né, e vim para o Canadá. Eu decidi assim, vou tentar, né? Talvez dê certo, talvez não dê certo. E foi direto para Vancouver? Direto para Vancouver. Assim, quando eu comecei a ver qual país que eu iria, eu vi que Vancouver era a cidade, Canadá, o país seria o Canadá, e a cidade do país seria Vancouver, né? A questão estratégica climática, né? Que foi o que mais me... Isso você ainda não tinha ido para a França? Nem não. A França foi depois que eu estabeleci minha vida no Canadá, é que você foi muito estudar. inquieto, guardei tudo e me mudei para a França. Aí começa outro capítulo da minha vida, porque a França se fala outra língua, é outra cultura. Eu morei em Paris. E você aprendeu francês? Eu tenho um conhecimento muito bom em francês. Não vou discursar na ONU, mas eu consigo manter uma comunicação. Né? Eu morei na França em 2013, né? De 2013 a 2015. Então, na escola, a gente falava francês. Nós tínhamos um tradutor para auxiliar para o inglês, mas a linguagem de comunicação oficial era francês. Todos os professores, era uma escola bem clássica, tradicional, então os chefes falavam em francês. Também eu trabalhei na França, fiz estágio na França, então a língua francesa era a comunicação. E eu sempre fui muito determinado, né? E tem aquela coisa, a gente tem que ter disciplina, gente. Esse botãozinho de disciplina que eu falo, eu venho apertando esse botão há muito tempo. Isso para tudo, né? Para tudo. Então foi essa que a França não foi fácil, tá? Paris é uma cidade muito bonita, é uma cidade fantástica para você ir, tirar foto. Eles não são tão amigáveis com imigrantes assim, como o canadense. Não, exatamente, né? A educação passa longe. Tá? Eu falo assim, o parisiense... Inclusive irrita eu morei lá, eu conheço, porque eu passei 2 anos, eu tenho a autoridade de falar. Não é fácil. Eu estudei, eu trabalhei, eu vivi, peguei transporte, e é difícil. Por isso que eu falei assim, eu não queria continuar, eu falei, acho que meu ciclo aqui terminou, eu absorvi bastante. Realmente o parisiense, ele sabe fazer, na parte de culinária, eles são os melhores. A apresentação, a sofisticação, o cuidado, a técnica, a perfeição, é impressionante. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes chefes e eu aprendi com eles, né? Eu tento trazer isso muito pro meu trabalho, muita coisa eu tenho pro meu trabalho. E eu acho que isso também é um ingrediente que dá certo na receita, né? Não falar perfeição. Antigamente eu era perfeccionista, eu não dormia, eu não deixava a cozinha se eu não olhasse, não tivesse nada no lugar. Hoje eu não posso fazer mais isso, porque eu tenho melhorado como o ser humano, né? Mas antigamente eu não saía da cozinha sem estar tudo no lugar, que era uma coisa muito ruim, porque eu virava um escravo do trabalho. Não, mas que também te deu esse padrão de qualidade. Mas isso vem da França. Isso é uma coisa muito raiz, a que eu me identifiquei muito com o estilo que eles trabalham, tá? E depois a Ásia também, Singapura, eu trabalhei com um grupo de franceses que tem estabelecimento em Singapura, que tem uma comunidade francesa muito grande. Na cozinha que eu trabalhava, eu acho que 70% das pessoas eram francesas, a linguagem era francês, a gente falava na cozinha, e eu também me identifiquei bastante com a perfeição, que eu quero ainda fazer workshop no Japão, tá? Porque os japoneses, eles são muito conhecidos pelo trabalho que eles fazem de quase perfeição. Né? Eu estava programando uma viagem agora em abril para o Japão, imersão. Não deu certo por causa da agenda, mas eu vou ver se eu consigo agora em setembro, né? Eu estou fazendo um roteiro, eu estou trabalhando para ter a oportunidade de conhecer
algumas lojas, tem uns lugares que eu quero conhecer, ter a oportunidade de ver os bastidores. Está em negociação, né? Mas é um país que me encanta muito pelo trabalho, pela qualidade, pela padronização que eles apresentam. Então eu sou muito apaixonado por isso, por qualidade, por padronização, porque eu acho que isso é, para um negócio, isso é uma coisa muito boa. Não, e o importante, você é uma pessoa que entendeu que a educação é muito importante. Isso. Que você carrega até aqui. Exatamente. Você não vai fazer nada sem consultar os seus livros, né? Você sabe cozinhar, mas você precisa saber a cultura do lugar, né? É porque, assim, quando alguém vem para aqui, como a gente mora em um país e a gente tem um negócio onde vem pessoas muçulmanas que têm uma religião, que vem pessoas da Ásia que têm outra tradição, então você tem que parar e falar assim, bem, vamos tentar entender o que é que essa pessoa quer, o que é que essa pessoa procura, quais são os critérios, é algum fato religioso, é alguma alergia, por que ela está pedindo isso. Então, assim, você tem, nesse momento você se põe no lugar do cliente, tá? Então, eu sempre faço esse trabalho de consulta, né? Às vezes, no desenvolvimento de uma receita, a literatura, ela sempre me acompanha, porque, assim, eu acho que o conhecimento em geral, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser conhecimento financeiro, conhecimento da gastronomia. E quanto mais conhecimento, mais agrega, né? Eu sou um curioso em absorver conhecimento, né? Hoje em dia eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial, né? É bom, né? Eu tô assim, eu confesso a você que às vezes eu vou na inteligência artificial fazer algumas pesquisas também. Tem um clássico, né? Então, assim, eu tento utilizar qualquer ferramenta que aprimore o meu conhecimento, que aprimore o meu trabalho, que facilite a minha vida, tá? Então acho que isso é muito bem-vindo. Essas ferramentas são muito bem-vindas para facilitar o seu trabalho, para permanecer, porque é muito difícil você permanecer no topo. É muito difícil, é muito difícil. Porque eu até falei isso com um cantor brasileiro que eu entrevistei um tempo atrás, das edições passadas, que eu falei, você fazer sucesso é fácil, entre aspas, mas você permanecer é muito difícil. Aí é que tá difícil. É muito difícil, então, tá sempre agradando. Tem que estar, é um camaleão, tem que estar, por exemplo assim, a loja você tem decoração diferente a cada estação, tem exibição de obras de arte a cada 2 meses. Né? Gente, depois eu vou mostrar lá embaixo, tem uma, tipo uma galeria. É uma galeria, o que acontece? É um espaço que nós, geralmente tem alguns critérios. A gente olha a arte para ver se enquadra com o nosso ambiente de loja, e depois o artista é um artista local. A primeira pessoa que fez... sempre um artista local? É sempre um artista local. Geralmente a gente faz 6 exibições por ano. Nós já fizemos mais de 30 exibições em 5 anos. Acabou virando a galeria de arte, sim, tá? E as pessoas gostam, as pessoas compram, tá? A gente não pede comissão, a gente não ganha comissão. Você não ganha comissão? É um espaço dedicado ao artista que quer exibir sua arte. Então a gente faz isso e acho que ganha todos os lados. Porque o melhor do negócio quando ambas as partes ganham. Porque pensa dessa forma. Se você é um artista e vai exibir sua obra de arte em um determinado local, você vai espalhar a notícia que tem um trabalho seu exibido no Melo Patisserie. Exato. Então é um marketing que está trabalhando a meu favor. Exato. Tá entendendo? Então, geralmente, pessoas que compram arte são pessoas que têm um valor aquisitivo. São pessoas que têm um conhecimento, que apreciam beleza, que gostam de um bom café. E vai gostar de um bom prato. Vai gostar de um bom prato. E ela vai comprar arte e ela vai conhecer aquele local. Então, existe um solidarialismo com os artistas, que eu acho que deve ser muito difícil de ver de arte, mas também existe muito difícil. Mas existe também uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing por trás. E ambas as partes saem ganhando, né? E os artistas, eles... Porque você também é um artista. Exatamente. Você é um artista. Tipo de artes, né? São tipos de artes, mas tudo tem a arte, né? Então, assim, eu aprecio muito e eu vejo um resultado muito grande. Porque eu vejo as pessoas, elas entram no café e começam a olhar a arte de um canto e vão caminhando. É uma galeria de arte. Não, tá lindo. E as pessoas compram, elas compram. E os artistas que expõem aqui, eles ficam muito felizes e eles sempre querem fazer mais uma exibição. Mais uma temporada. Tem lista de espera, tá? Tem lista de espera. Tem lista de espera? Exatamente. Olha e só. tudo começou com uma artista brasileira chamada Sofia. Sofia, ela é brasileira. Ela fez uma exibição de pássaros brasileiros, né? E eu conheci a Sofia no café. Perguntei para ela, o que você faz? Eu falei assim, eu pinto. Eu falei, tu já vai ter tua obra? Quando ela mostrou para mim, uma artista, ela pinta aquarela, uma artista assim, espetacular. Eu falei, onde é que tá isso? Eu falei, eu cheguei agora do Brasil, tá tudo na minha casa, nas malas. Eu falei, não,
Vamos expor. Ver, exatamente, ver a ideia, tá entendendo? A ideia de ajudar. Ver a ideia de ajudar. Uma cabeça empreendedora, tem que ter, né? Você... assim, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, mas isso é muito bonito para estar numa mala, né? Eu penso assim, pô, a menina chegou agora, a menina é talentosa, tem um trabalho bonito, eu tenho essa parede aqui, vamos botar isso agora. Então começou com ela, e agora depois dela, mais de 30 exibições. E a gente vai continuar, acho que eu não sei até quando. Não, mas as pessoas gostam, as pessoas claro, apreciam. porque tem coisas muito bom gosto. E o artista, ele aprecia, o artista, ele agradece, ele se sente valorizado. A arte é uma coisa que está muito esquecida, hoje em dia tudo mais digital. Tudo muito instantâneo, né? Mas ali você vê que existe uma apreciação. E eu observo que as pessoas, elas param um minuto para apreciar a beleza, né? Exato. Então acho que aquilo só tem a agregar ao ambiente. Com certeza. Porque você tem a música, tem a arte na parede, tem a comida, tem o serviço. Você usa bastante música brasileira aqui. Nós temos, a bossa, é o que se toca, é a bossa nova. A gente tem uma mensagem assim, por favor, tocar a bossa nova, jazz brasileiro, bossa nova. Então toca-se muito, porque é a brasilidade, né? O aconchego, a atenção, o carinho em receber. Às vezes eu falo, às vezes minha vida é um pouco corrida, né? Mas eu passo pro cliente, eu vi o cliente viu, o cliente queria falar comigo, mas eu não pude falar no momento. Aí eu volto e falo assim, eu tô correndo na cozinha. Eu já volto aqui, ele entende, ele aprecia. Melo, nem se preocupe, eu sei que você tá corrido, mas eu não posso passar por aquele cliente e não dizer, oi, eu vi você. Né? Você é brasileiro, nós brasileiros fazemos isso. Ô Meli, e qual é o seu carro-chefe aqui? O que se vende mais aqui? Nós vendemos bolos. Mais que o croissant? Mais que o croissant. Nós vendemos muito bolo. E tem também um produto que é uma inspiração do pão de queijo brasileiro, que a gente chama scone. Né? Scone, na verdade, a scone ela é uma criação da Inglaterra, que eles geralmente tomam no chá da tarde, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma adaptação, não tem a farinha que a gente usa para o pão de queijo, mas eu fiz uma adaptação. Nós temos o queijo cheddar, nós fizemos uma adaptação, nós colocamos a cebolete. Então, ficou uma massa que ela tem não é uma textura de pão, não é uma textura de bolo, também não é uma textura do pão de queijo, mas assim, ela é uma textura que casa muito bem. E eu não pensei nisso, quem me falou foram os brasileiros. Não, isso parece um pão de queijo, um pão de queijo diferenciado. Então, esse salgado sai bastante, os croissants com as massas folhadas saem bastante. Nossa, aquele croissant com amêndoa. O croissant de amêndoa, ele sai bastante. Tem um croissant que a gente faz com doce de banana, que é a banana caramelizada, que isso foi uma adaptação da França. Na França eu fazia o recheio do crepe com a banana caramelizada. Então aqui eu tive uma ideia. O croissant que a gente não vende, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso reaproveitar? Eu falei assim, eu vou colocar um recheio, então veio na minha cabeça. Chocolate e banana que combina muito bem. Já tem o chocolate, que é do chocolate croissant. Eu vou adicionar a banana e a gente coloca as nozes por cima, né? Que a nozes, eu falo raisinantes, acho que são nozes, que a noz com chocolate lembra muito a Nutella. Né? Então são combinações que funcionam. Eu reaproveito um produto, ele vai ser vendido, não vai perder qualidade, nenhuma integridade será comprometida, e nós vendemos. E cai muito bom no gosto dos brasileiros. E é uma coisa fora da curva, tá? Assim, eu digo que já teve francês que veio aqui na loja, entronchou o nariz pro produto. Não, é muito bom. Ele entronchou o nariz, já ficou assim, não acredito, e dá certo. Mas foi um experimento, tá? Eu fui juntando isso, e ver como é que saiu. E deu o resultado certo. A quiche também é muito boa. A quiche é uma clássica francesa. E é muito boa. A quiche é uma clássica francesa. As massas folhadas é um clássico também. E nós usamos bons ingredientes, tá? É assim, o chocolate é o melhor que nós temos, a manteiga é a melhor que nós conseguimos no Canadá. Tudo a gente consegue da melhor qualidade. E o cliente sabe disso. Ô Melo, agora, geralmente quando um brasileiro chega em algum lugar que ele vai empreender, assim, no ramo de comida ou de bebida, ele logo pensa em alguma coisa brasileira. Você não pensou. Você fugiu disso. A comunidade brasileira ela vem crescendo muito no Canadá. Mas há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, era muito pequena. Você não encontrava ingredientes brasileiros como você encontra hoje. Verdade. E eu, durante muito tempo, não que eu tenha me esquivado da comunidade brasileira, mas é porque eu sempre trabalhei em empresas com muito canadenses. Hotéis, restaurantes, tinham poucos brasileiros. Então eu passei muitos anos da minha vida enfurnado. Seu público já era outro. Enfurnado em cozinha, cercado por estrangeiros, tá? Assim, acho que não tive pouquíssimos colegas de trabalho brasileiros. Sempre eram estrangeiros. Passei 10 anos, 15 anos da minha vida dessa forma. Quando eu abri um negócio,
na minha cabeça, não veio o público brasileiro. Veio um público que apreciasse um bom produto. Seja que ele tivesse de qual uma nacionalidade e que tivesse fosse. uma referência francesa. Por quê? Porque quando eu abri a loja, já tinha vindo da França, né? A França veio antes, fez parte do projeto da abertura da loja. Então, por isso que eu andei muito na França. Andei muita loja, vi o máximo possível, tentei aprender a estética, como a apresentação, como é que eles fazem. Porque na França eu não tinha muito dinheiro, estudando não tem muito dinheiro. Mas eu fazia muito window shop, né? Que é olhar as vitrines, né? Que eles fazem fantástico. E assim, essa loja daqui é uma loja bonita, eu tenho consciência disso, mas foi uma loja feita com baixo custo. Tá entendendo? Foi uma loja. E você, se você passa ali na calçada, você acha que você está na França? Tá? Não, nós recebemos. Você tem certeza nós disso? recebemos uma cliente, ela pensou que eu era francês. Falou, você é francês. Não, o ano isso aqui passado. não é loja de Brasil. O ano passado eu vim aqui, Sim. Coloquei alguma coisa e coloquei no Instagram. Aí uma amiga respondeu: você está em Paris, amiga? Eu falei: não, eu estou em Vancouver. Mas assim, é assim. A França era uma referência, tá? Virou uma referência. Você tem que ter um ponto de referência para começar. Então, como eu sempre gostei dos produtos, eu me identifiquei muito da maneira como eles fazem. Então, foi um processo que eu adaptei e trouxe para a minha vida, né? E eu sabia que ia dar muito mais certo. Assim, você quando vai, é um risco calculado, né? Eu acho que ter essa concepção de loja, o meu risco seria menor em quebrar o mercado, em ser aceito pelo mercado. E eu digo que eu fiz isso porque aqui, quando algum veículo local fala de mim, fala assim, é um pedaço da França. Né? Um jornal, uma rede de comunicação, ele sempre fala assim, é um pedaço da França. E aqui no bairro que nós estamos, né, tem alguns que falam assim, você vai comer uma carne em tal lugar, você vai comer um sushi em tal lugar. Então, quando alguém fala assim, você quer ir para um lugar especial, único, parece que você está em outro planeta, vai no Melo. Vai no Melo. Isso virou uma referência, virou uma joia do bairro. É que eles chamam joia do bairro. Tá? Então, assim, eu acho que basicamente era isso que eu queria poder falar. Não sei se eu falei demais. Não, você falou ótimo. Se falta falar mais alguma coisa, se tem alguma pergunta. Bom, faltar sempre falta. Sempre tem muito assunto, né? Eu só queria que você me dissesse o seguinte. Vancouver, de 20 anos para cá, mudou muito. Bastante. Né? Você sente essa diferença aqui? Eu sinto porque hoje eu fecho a porta da minha casa e antigamente eu não fechava. Então é uma coisa que interessa, assim, o verão você saía e não fechava as janelas do carro, a porta de casa eu não fechava. Hoje em dia eu acordo muito cedo, 4h30 da manhã eu vou na rua, tá escuro, eu não tenho medo de andar na rua. Mas eu não posso deixar a porta. Mas eu não posso deixar a porta do meu carro aberta, a porta do meu apartamento aberta. Não que vá acontecer, mas existe um risco que antes não existia. Né? É que o mundo deu uma mudada. O mundo deu uma volta, né? Infelizmente deu uma mudança que não é tão boa em alguns aspectos. Mas Vancouver mudou dessa forma, né? Mas eu observo que em outros segmentos, assim, existe uma concorrência maior. Eu acho que os serviços melhoraram mais, a parte de restaurantes melhoraram mais, os cafés melhoraram mais. Deu uma melhor. Gente, às vezes chegava aqui, um café é uma coisa horrorosa. Assim, as pessoas, assim, não tinham, assim, era uma delicadeza que hoje tem, em dia né, você vai em alguns lugares... estética. Exato, você vai em alguns lugares, nossa, tá melhorando. Porque, como você falou, a gente come primeiro com os olhos, né? Exatamente. Então, assim, Vancouver, ele tem melhorado em alguns aspectos, tá? Hoje em dia eu sei que o sistema de transporte tá melhor, eu sei que a cidade continua bonita, mas, assim, ela não tem essa diferença da segurança. Quando eu falo segurança, não é nada tão alarmante em alguns, se alguém toma o Brasil como referência. Mas, assim, não é nesse aspecto, tá? De eu sair de casa e fechar a porta. Porque eu não fechava a porta da minha casa. Sim, claro. Né? E eu aprendi isso com a gerente do meu prédio. Uma vez eu saí para o trabalho, às pressas, e me lembrei que deixei a porta aberta e corri para casa, para fechar. A gerente me viu, eu falei, o que aconteceu, Melo? Eu falei, deixei a porta do apartamento aberta. Eu falei, não se preocupe, Melo, ninguém vai mexer. Né? Então, assim, eu sinto saudade dessa época. É uma época nostálgica. Mas aí não é uma coisa só de Vancouver, como a gente falou, universal. É universal. No Japão tem esse problema também, esses outros lugares também. Agora, Melo, só para a gente encerrar, eu queria saber o que você diria para o Melo, que chegou aqui há 17 anos atrás. Que recado você tem para aquele que chegou aqui cheio de sonho, com pouca grana? Eu acho que eu fiz a coisa certa. Eu segui meu coração,
eu segui meus sonhos, né? Eu segui meu coração, eu segui meus sonhos. Muita coisa apareceu para desviar minha atenção, mas eu continuei lá. Eu sempre quis vencer. Eu sempre soube que eu ia vencer. Eu sempre soube que ia ter, como eu posso dizer, dificuldades. Eu sei que eu ia ter dificuldades, mas eu sabia que eu ia ter condições de viajar uma semana no Japão e fazer tá entendendo? Assim, eu sempre tive certeza, eu visualizei, eu acreditei e eu trabalhei para concretizar os meus sonhos, tá? E eu sabia, como eu tenho certeza que eu vou ter mais dinheiro do que eu preciso. Tá? Eu continuo com o mesmo, meu estilo de vida é super simples, tá? Porque hoje em dia eu tenho tanta coisa no trabalho, na vida profissional. Você nem consegue gastar. Quando eu saio da vida profissional e vou para minha vida pessoal, eu quero simplificar. Eu não quero um restaurante com que as oliveiras venham das virgens da Grécia. Não é isso não. Eu quero uma coisa assim. Fazer uma coisa simples dá muito trabalho. Também, as pessoas pensam que simplicidade é fácil. Não! Porque quando você vê uma receita que tem 30 ingredientes, cuidado. Quando você vê uma receita que tem 4 ingredientes e é boa, eu vou naquela receita que tem 4 ingredientes. Tá? Porque ali você não consegue maquiar. Ou é bom ou não é bom. Então, assim, na minha vida, quando eu olho para trás, há 17 anos, há 20 anos atrás, eu faria a mesma coisa. Manter o foco. Vai vir muita coisa que vai lhe tirar do foco. Você talvez até paquere, mas não vá. Continue no foco. Se eu não tivesse seguido os meus sonhos, as minhas vontades e a ideia de querer vencer, eu não estaria hoje numa situação confortável. Não teria vencido. Hoje não teria numa situação confortável. Em todos os aspectos eu falo, mas foi graças à minha insistência e ao investimento que eu fiz em educação, tá? Isso tudo aqui ó, França, Canadá, Brasil. Olha isso aqui. Isso aqui é coisa de criança, gente. Isso aqui era criança. Assim, você vê do interior do Pernambuco a Paris, a Vancouver. Você fez cordão. Eu fiz cordão. Que maravilha. E fui um dos melhores alunos, viu? Olha só. Então você tem Vancouver, Brasil, Paris, tudo você consegue visualizar tudo, né? Um dos melhores. Então, assim, é uma coisa assim que isso é investimento em educação. Exatamente. E teve o retorno, né? Exatamente. Eu fiz um investimento. No início é difícil, mas agora você vê o retorno chegando, né? Então, graças a Deus que, assim, é isso. Eu planejaria e executaria as minhas ideias, os meus sonhos, e também tem uma coisa muito importante, que é assim que eu aprendi, né? Assim, você não se bloqueia, mas você fica mais cauteloso com quem você está em sua volta, que é uma coisa muito interessante, que você começa a atrair olhares positivos e negativos, né? Então é uma coisa que o sucesso tem o seu preço, né? Então quando você começa a se destacar, as pessoas que realmente gostam de você, elas vão vibrar com o seu sucesso. Pessoas que não gostam muito de você, elas não vão celebrar com você o seu sucesso. Não. Então você tem que ter muito cuidado com quais são as pessoas que estão em sua volta, né? Você tem que se resguardar, você tem que se proteger, né, em alguns aspectos. E você tem que sempre continuar, mas não perder a coisa boa, a humanidade. A humanidade. Eu tive um caso, semana passada eu me emocionei. Eu tenho uma colega de trabalho, ela está com 4 anos. Excelente. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça que eu poderia ter mudado a vida dela. E ela veio falar comigo, que ela falou assim, eu tô indo embora. Eu falei, mas por que tá indo, Michele? Ela falou assim, chefe, eu ganhei minha residência no Canadá. E o senhor me ajudou a mudar a minha vida. Eu não tinha nunca passado pela minha cabeça que o que eu tinha feito por ela tinha sido tão importante. Porque há 2 anos atrás, a gente começou esse processo há 2 anos atrás, que, nossa, foi complicado. O governo fez várias alterações no processo migratório. E a gente correu, assim, eu estiquei os meus horários de trabalho. Meia-noite eu estava tentando conseguir verificar as documentações da empresa para aplicar para ela junto ao governo. Foi bem estressante. E quando foi a semana passada,
Eu tinha até esquecido, tá? Eu tinha até esquecido. Mas foi tão legal. Gratificante. Foi tão gratificante. Quando ela chegou perto de mim e falou assim, o senhor mudou a minha vida, eu posso ficar no Canadá. Eu acho que ela vem de uma família muito simples da Filipina, não tenho muita certeza. E mudou para melhor. Mas mudou para melhor. E ela chegou aqui uma pessoa que, assim, essa pessoa, a gente trabalhou muito, ela é muito interesseira no trabalho dela, muito boa, e ela fez uma certificação, que eu também trabalhei com ela junto, foram mais de 5.000 horas de treinamento, de avaliações, de técnicas, que ela tem uma certificação chamada Red Seal, aqui no Canadá, é quando você, na sua categoria de trabalho, chegar à excelência, tá? E eu tenho trabalhado com ela, faz os últimos 3 anos a gente tem trabalhado nessa certificação, que demanda muito dela e também demanda muito de mim. Você foi mais ou menos que um mentor. Um mentor. Porque assim, é engraçado, porque aqui no Canadá... E essa sua mentoria para ela serve na universidade também? Serve, para a universidade. Porque o que acontece? Porque eu venho da mesma escola que ela. Hoje, existe uma escola aqui no Canadá, a escola de culinária em Vancouver, chamada Vancouver Community College. É como se fosse o Senac brasileiro, tá? É uma escola profissionalizante. Principalmente na parte de hospitalidade, você pode fazer o que você puder imaginar, curso profissionalizante você tem lá. Eu fiz a parte de culinária e hoje eu sou conselheiro do grupo, do conselheiro da parte de hospitalidade. Né? É uma coisa muito boa. Eu recebi essa carta convite há 2 anos atrás, geralmente são 4 anos, você faz parte do conselho, você se reúne 2 vezes ao ano e para mim é muito gratificante, porque eu me reúno com as maiores autoridades de Vancouver e a gente analisa e a gente estuda o direcionamento, as mudanças que aquele programa de hospitalidade deve fazer, né? Quais são as adaptações, quais são os aprimoramentos. Então, assim, eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de participar dos eventos, né? Mas eu vejo, assim, as 20 cabeças que fazem as coisas acontecerem. E eu tô lá. E tá lá no meio. Eu tô lá no meio. Tá aprendendo, mas tá ensinando também, há 3 meses atrás, eu tava na CBC Canadá, falando pro Canadá todo na rádio. Né? Eu falo assim, meu Deus do céu, que vida é essa? Vale a pena. Vale a pena. É isso que eu olho para trás e falo assim, vale a pena falar para aquele Melo que chegou há 17 anos atrás com $700 na mala, tá? E eu vejo hoje atrás o que eu fiz na minha vida. Estudei em uma das melhores escolas do mundo, trabalhei em vários países. Hoje sou conselheiro de uma escola modelo no Canadá. Tenho clientes de classe AAA. Eu consigo mudar a vida de pessoas que eu nem penso nisso, nem imaginei. E eu sei que o futuro é brilhante. Eu tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza que eu já... Você passa essa certeza e a gente fica com essa certeza mas é uma também. Confiança que isso é coisa divina. Porque quando eu estava nos meus piores momentos, né, que eu passei 3 meses dormindo na cozinha. Eu pegava a caixa de papelão e fazia de colchão. E o saco de farinha era travesseiro. Tá? Porque na época eu tinha que produzir até 3 da manhã, eu tinha que dormir 3 horas e começar a fazer as coisas, começando a abrir a loja, porque eu assava o produto, eu fazia a exposição do produto e eu vendia o produto. Né? E tinha um sorrisão na cara. Tinha um sorrisão, não sei como tinha, mas eu tinha. E assim, quando entrava um cliente na loja, nossa, é uma festa, assim, uma satisfação. E hoje a gente tem centenas e centenas de clientes que entram na loja e clientes desde o primeiro dia, né? A gente mantém essas pessoas, a gente retém essas pessoas. E assim, hoje em dia eu vejo a vida lá na frente, assim, eu falo assim, nossa, meus pais orgulhosos, super orgulhosos. Eu imagino, sim, então, sim. Há 2 anos atrás eu fui lá, né? Eu falei para minha mãe, primeiro eu falei uma coisa assim, eu não tenho agradecido aos meus pais estão com 80 anos, eu não tenho agradecido. E eu tive a consciência assim, obrigado pelo puxão de orelha, obrigado pelo castigo, obrigado pelas limitações de horário, tem que acordar, porque essa disciplina que eu tenho vem lá da minha mãe e meu pai, pela pouca educação que eles tinham na maneira de educação assim de escola, mas eles passaram valores que eu mantenho até hoje e que são valores que estão no alicerce do meu sucesso. E que você entendeu isso muito cedo, né? Você entendeu o recado. Entendi o recado. E assim, Melo, eu quero super te agradecer. Eu que peço desculpa. Imagina. A gente estava tentando ter esse momento. Eu falei, não, vai ser hoje. Eu queria te dizer o seguinte, você é
um brasileiro que dá orgulho da gente entrevistar. Obrigado. Olha, eu fico até arrepiada. Porque, gente, é um brasileiro que veio e pensou, esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. Ele é de uma cidade pequenininha, né, lá de Pernambuco, que vem, né, desbravou um monte de coisa, venceu, e todas as vezes que eu venho no Canadá, eu quero vir aqui, né, quem me apresentou foi minha nora. Exatamente. Conheceu o Melo, né, que ela é apaixonada, ela traz todo mundo aqui. Eu sei disso, você sempre está aqui, porque está no Canadá, vem aqui. Vem aqui, eu vim aqui, eu estou muito feliz. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade. Imagina, e eu sempre sabia, eu queria te entrevistar, porque eu sabia que a sua história era interessante, que eu sabia que você tinha conteúdo, né, além de uma história gostosa, né? Que só tem coisa gostosa, era uma história que incentiva, que inspira pessoas. Inspira pessoa e que dá muito orgulho. Eu acho que é isso, é muito orgulho, sabe? Em plena Copa do Mundo, estou aqui fazendo outras coisas, né, outros trabalhos aqui, mas eu falei, eu preciso falar com o Melo dessa vez. Eu fico muito lisonjeado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por insistir. Melo, pode... você... Porque eu estava assim, eu falando, eu juro por Deus, assim, essa semana que passou, foi uma semana com muitos eventos, né? E eu tava assim na minha agenda, quando foi, eu falei assim, Canada Day, vamos Canada Day. Assim, vamos. Hoje é Canada Day, hoje é né? Canada Day, o feriadão muito importante no Canadá. E eu falei assim, porque acho que a semana passada teve o jogo do Brasil, né? Essa quarta-feira, eu falei, não. Aquele do jogo do Brasil. E eu sei que você tá com o seu tempo, daqui a pouco você tá viajando. Eu falei, não, vamos Canada Day. Falei pra ela, são ondas, porque às vezes na loja chega muita gente. Eu falei, não, vamos tentar organizar. Não, mas deu eu acho que deu certo. E vou te falar, acho que o público vai gostar muito. Eu gosto de gente assim no meu canal, eu tenho muito carinho pelo público. Porque é a realidade. Né? Exatamente. É a realidade como ela é. Exatamente. E é muito bom a gente fazer histórias, contar histórias verdadeiras de pessoas que vencem. Porque não tem só gente sofrendo também. Tem coisa boa, né? Tem coisa boa. Né? Tem coisa boa. E você é uma coisa boa nossa, do Brasil e agora do Canadá, que delícia. Então, olha, muito obrigado. Eu fiquei lisonjeado. Olha, eu vou deixar as redes do Melo aqui para vocês seguirem. E não esqueçam de se inscrever no canal e assinar clicar lá no sininho, tá bem? Muito obrigada, Melo. Obrigado. Gente, agora que vocês conheceram um pouquinho a história do Melo, vocês, né, já fomos lá cutucar na cozinha dele, ele está oferecendo isso aqui pra gente. Olha que maravilha. Melo, eu vou querer que você explique um por um. Bem, eu vou... Quer começar? Agora que vocês já conheceram essa história vitoriosa do Melo, nós vamos conhecer o que realmente ele faz. Melo, você vai explicar pra gente. Gente, olha essa apresentação. Não, dá um close aqui. Não dá vontade de comer, dá vontade de ficar só olhando. Você pode explicar o que Claro, cara. A gente vai adoçar a vida um pouco agora, tá? Delícia, então, mesmo. Assim, isso aqui é uma sobremesa. Essa daqui ela vem com a base de chocolate, tem pistacho e tem um recheio de maracujá. Maracujá e pistacho combinam muito bem, tá? Eu vou cortar aqui um pouco ao meio, então a gente consegue visualizar o interior da sobremesa. Tá vendo? Acho que aqui ela vai conseguir ver, conseguir pegar direitinho, tá certo? Então você vê, tem um pão de ló como base, tem um recheio de maracujá, tem um mousse de chocolate e o creme de pistache sobre tudo, né? Então assim, existe uma textura que fala-se bem, tem um sabor, tem a textura, né? Tem um doce de chocolate, mas tem um amargo do passion fruit, né? Passion fruit é uma fruta nossa, veio da Ásia, mas nossa do Brasil, tá? O próximo, a sobremesa, a gente tem um Black Forest, que é uma floresta negra, é um chocolate mais denso, mais forte, mais amargo. Os que gostam de chocolate, gostam que o chocolate vai muito bem com vinho. Para quem gosta de tomar seu vinho, a gente vai cortar aqui dentro. A gente vai visualizar também. Eu vou pedir para a câmera se aproximar um pouco. Vou cortar aqui no meio, ó. Aqui no meio, cortando, abrindo. Que maravilha, Melo. Então a gente vê o recheio, tem o pão de ló. Tem a sherry, que é a sherry italiana, a amareta, e tem o creme de chantilly, que isso tem todo o balanceamento, né? Então, assim, a gente tem aqui outra opção de sobremesa, também muito aceita, muito popular aqui. E aqui nós temos o carro-chefe, que chama Chocomelo, né? Chocomelo! Exatamente, né? Eu fiz um marketing mesmo, lógico, tá? Então é o carro-chefe da empresa, Então é uma infusão de chocolate em caramelo, infusão muito delicada para não ficar muito doce. O caramelo tem um risco de sobrepor sobre o chocolate, mas a gente usa excelentes ingredientes, então a gente vai cortar aqui no meio mais uma vez, tá? Essa dá uma pena de cortar. Então a gente vê como é o interior da sobremesa, que maravilha. Né? Então a gente vê que tem o pão de ló,
tem a infusão de chocolate, caramelo, ganache e tem o chocolate mousse em volta. Então são 3 sobremesas, tá? Que elas são muito bem aceitas, foram elaboradas com texturas diferentes, sabores diferentes, apresentações diferentes. E esse é um exemplo do que nós trabalhamos aqui, né? Nós temos também vários produtos com massa folhada, temos outros ingredientes salgados, sobremesas salgadas, mas isso aqui é um pouco é um pouco do que nós fazemos, né? O nosso trabalho, né? Para adoçar um pouco a vida, né? Que maravilha! Então esse é um trabalho que nós fazemos muito, nós fazemos com muito carinho, tá? E como as pessoas já ouviram um pouco a minha história. Então isso aí é um reflexo do trabalho nosso. Então nós vamos comer um pouco da história do mel. Adoçar a vida, a sua passagem pelo Canadá. Tem que adoçar, né? Exatamente, eu vou adoçar, porque, gente, a vida de jornalista também tem essas coisas, né? Merece sim, Não é merece. só sofrimento, que delícia. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço muito por obrigada tudo. Muito mesmo. obrigado mesmo. Gente, agora que vocês conheceram um pouquinho a história do Melo, vocês, né, já fomos lá cutucar na cozinha dele, ele está oferecendo isso aqui pra gente. Olha que maravilha. Melo, eu vou querer que você explique um por um. Bem, eu vou... Quer começar? Agora que vocês já conheceram essa história vitoriosa do Melo, nós vamos conhecer o que realmente ele faz. Melo, você vai explicar pra gente. Gente, olha essa apresentação. Não, dá um close aqui. Não dá vontade de comer, dá vontade de ficar só olhando. Você pode explicar o que Claro, cara. A gente vai adoçar a vida um pouco agora, tá? Delícia, então, mesmo. Assim, isso aqui é uma sobremesa. Essa daqui ela vem com a base de chocolate, tem pistacho e tem um recheio de maracujá. Maracujá e pistacho combinam muito bem, tá? Eu vou cortar aqui um pouco ao meio, então a gente consegue visualizar o interior da sobremesa. Tá vendo? Acho que aqui ela vai conseguir ver, conseguir pegar direitinho, tá certo? Então você vê, tem um pão de ló como base, tem um recheio de maracujá, tem um mousse de chocolate e o creme de pistache sobre tudo, né? Então assim, existe uma textura que fala-se bem, tem um sabor, tem a textura, né? Tem um doce de chocolate, mas tem um amargo do passion fruit, né? Passion fruit é uma fruta nossa, veio da Ásia, mas é nossa, né? Do Brasil, tá? O próximo, a sobremesa, a gente tem um Black Forest, que é uma floresta negra, é um chocolate mais denso, mais forte, mais amargo. Os que gostam de chocolate, gostam que o chocolate vai muito bem com vinho. Para quem gosta de tomar seu vinho, a gente vai cortar aqui dentro. Beleza, a gente vai visualizar também. Eu vou pedir para a câmera se aproximar um pouco. Vou cortar aqui no meio, ó. Aqui no meio, cortando, abrindo. Que maravilha, Melo. Então a gente vê o recheio, tem o pão de ló. Tem a sherry, que é a sherry italiana, é a amareta, e tem o creme de chantilly, que isso tem todo o balanceamento, né? Então, assim, a gente tem aqui outra opção de sobremesa, também muito aceita, muito popular aqui. E aqui nós temos o carro-chefe, que chama Chocomelo, né? Chocomelo! Exatamente, né? Eu fiz o marketing mesmo, tá? Nossa, então é o carro-chefe da empresa, Então é uma infusão de chocolate com caramelo, infusão muito delicada para não ficar muito doce, porque o caramelo tem um risco de sobrepor sobre o chocolate, mas a gente usa excelentes ingredientes, então a gente vai cortar aqui no meio mais uma vez, tá? Essa dá uma pena de cortar. Então a gente vê como é o interior da sobremesa, que maravilha. Né? Então a gente vê que tem o pão de ló, tem a infusão de chocolate, caramelo, ganache, e tem o chocolate mousse em volta. Então são 3 sobremesas, tá? Que elas são muito bem aceitas, foram elaboradas com texturas diferentes, sabores diferentes, apresentações diferentes. E esse é um exemplo do que nós trabalhamos aqui, né? Nós temos também vários produtos com massa folhada, temos outros ingredientes salgados, sobremesas salgadas, mas isso aqui é um pouco um pouco do que nós fazemos, né? O nosso trabalho, né? Para adoçar um pouco a vida, né? Que maravilha! Então esse é um trabalho que nós fazemos muito, nós fazemos com muito carinho, tá? E como as pessoas já ouviram um pouco a minha história. Então isso aí é um reflexo do trabalho nosso. Então nós vamos comer um pouco da história do Melo. Adoçar a vida, a sua passagem pelo Canadá. Tem que adoçar, né? Eu vou adoçar, porque, gente, a vida de jornalista também tem essas coisas, né? Merece sim, Não é merece. só sofrimento, que delícia. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço muito por obrigada tudo. Muito mesmo. obrigado mesmo.